Na astronomia, uma estrela chega ao seu fim quando a fusão nuclear no seu interior diminui. O papel dela é gerar uma pressão para fora e equilibrar a força da gravidade. E aí, sem essa pressão no interior da estrela, a gravidade vence e essa estrela colapsa de forma rápida e violenta. Será que isso tem a ver com a vida do Justin Bieber? Ele saiu de um menino que amava cantar a um astro problemático que se afastou da música e parece que não volta nunca mais. E tudo isso em menos de 15 anos de carreira. A gente tem muito para conversar nesse vídeo, então muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutubão, que só @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Nesse vídeo eu quis fazer um pouco diferente do que eu faço e quis pesquisar muito o significado das palavras e como os contextos dizem muito sobre como a gente se comporta. E aí eu fui olhar uma definição do The Atlantic para ver de onde surgiu assim a gente chamar celebridades, pessoas famosas de estrelas. E aí ele dá a seguinte definição: em suas alturas, essas pessoas inspiram o resto de nós. Eu queria discutir aqui também essa noção de star quality, que é como se fosse assim, as qualidades que uma pessoa tem para de fato ser uma estrela. E o que faz ela se destacar, seja habilidade, seja um talento ou carisma natural que é dela, ninguém ensina. Eu acho que essa é a maior diferença. Uma pessoa que tem o star quality, ela brilha sozinha e ela nasceu com isso. Não é uma coisa que a gente consegue treinar ou moldar. Tem muito isso, inclusive, no K-pop. Eu acho que eles tem uma grande frente assim de produção de artistas, mas fica nítido isso quando uma pessoa que não precisa fazer muito esforço para se destacar, ou às vezes ela já tem uma predisposição ali a certos talentos, que é o caso do Justin. Pode parecer muito que eu tô puxando o saco do menino, mas antes do Justin artista como a gente sempre conheceu, o Justin era exatamente assim. A gente já vê que ele já tinha presença de palco, né? Então, quando eu falo de star quality, eu tô me referindo justamente a isso. E não só ele sabia cantar, não só ele tinha presença de palco, mas ele também já era muito talentoso no quesito instrumentos. A gente pode dizer que ele nasceu pra música? Acho que não seria nenhum exagero se a gente for comparar com a trajetória e os feitos dele. Porque no primeiro single, One Time, que foi lançado lá em 2009, foi um hit instantâneo. E aí ele recebeu um dos maiores reconhecimentos da época, que era o selo Vevo. Detalhe que a gente está falando da época de 2009. Tem o lançamento do clipe One Time Official Video, e quando tem o símbolo do Vevo, a gente vê que tem 796 milhões de visualizações contra 22 milhões. 22 milhões, gente, já é muita coisa. Mas quando a gente vê que entra o Vevo, que na época o YouTube tinha um problema com direitos autorais. E o Vevo é como se fosse uma distribuidora dentro do YouTube para não barrar a distribuição de música justamente por causa de direitos autorais. A diferença não é que só tinha um Vevo escrito na capa do vídeo, né? Mas aí isso tá entrando marketing, distribuição de música, acionistas, empresários, gravadora, e tudo isso acontecendo na vida de um menino de 15 anos. Para um menino que, vamos lembrar, cantava exatamente aqui. Esses primeiros vídeos do Justin chamaram a atenção do Scooter Braun. A gente sabe que é um empresário muito polêmico no mundo da música. E o Justin foi um dos primeiros artistas a se tornar famoso por
ter aparecido no YouTube primeiro. E aí ele marcou uma nova era de descobertas, que era descobrir artistas pela internet. Não foi o único e provavelmente não vai ser o último. Temos aí dessa época, né, Shawn Mendes, Troye Sivan, Alessia Cara, Ed Sheeran, Lana Del Rey, Rebecca Black. E hoje em dia a gente tem aí o TikTok também revelando talentos. Trazendo aquele gancho do Star Quality que eu falei no início do vídeo, quando o EP de My World saiu lá em 2009, ele estreou em 6º lugar na Billboard 200 e foi certificado como platina nos Estados Unidos. Lembrando, o menino que veio do YouTube lançar um EP em 6º lugar na Billboard. O My World 2.0 foi lançado lá em 2010 e estreou no Top 200 da Billboard, fez com que ele fosse o artista masculino solo mais jovem a alcançar o 1º lugar desde o Stevie Wonder. Ele também se tornou o primeiro artista da história a ter 7 músicas de estreia na Billboard Hot 100 simultaneamente, algo que era inédito para um álbum de estreia. E se você ligou Lé com Cré, vai saber que o Baby veio justamente nesse álbum, e assim, foi por anos o vídeo mais assistido do YouTube. Foi também o primeiro vídeo a alcançar mais de 1 bilhão de visualizações, e hoje em dia, até o momento desse vídeo, são 3 bilhões e 200 milhões de visualizações. Todos esses feitos fizeram com que o Justin fosse o artista no YouTube mais seguido e mais visualizado, e consolidou ele como um dos primeiros, um pioneiro, a fazer carreira a partir das redes sociais. Inclusive a Forbes reconheceu o Justin como o artista mais influente da geração dele nas redes sociais, com 1 milhão de seguidores no Twitter, no Facebook na época e também no Instagram. Todos esses feitos, para o menino que cantava e saiu de onde ele saiu, lá do Canadá, etc. Não que ele tenha saído de um país pobrinho, não é isso. Mas eu acho que foi uma mudança muito brusca, muito rápida. E com 13 anos, a gente ali tá na pré-adolescência. Mas com 15, a gente começa a entrar na adolescência. E foi a partir daí que o Justin foi fazendo cada vez mais sucesso. Então, eu tenho algumas perguntas para te fazer, pra gente discutir, na verdade. A gente sabe que a adolescência vem com uma rebeldia natural. E como é que um adolescente se comporta quando essa rebeldia é potencializada pela mídia? A gente vê assim, na trajetória do Justin, né, puxando pela memória, teve sempre uma necessidade de se mostrar muito mais adulto do que a idade real que ele tem. Eu fiquei pensando assim, por que um adolescente, na verdade, iria querer fazer tantas coisas de adulto com 15 anos de idade? Eu queria começar falando de uma coisa que não é muito agradável, que foi a exposição sexual do Justin Bieber. Eu, coincidentemente, tenho a mesma idade dele, então em alguns momentos do vídeo eu vou trazer as minhas experiências pessoais para tentar entender como funcionava a cabeça do Justin nessa época. Se eu falo que a gente tem a mesma idade, isso quer dizer que a visão de mundo que a gente tem é, de certa forma, parecida, porque a gente não tem tantas experiências de vida e a gente acaba recebendo essas experiências por meio do que as pessoas mais velhas passam pra gente. E aí, no meu caso, eu posso afirmar que quando as pessoas ultrapassavam o meu limite, pelo menos na época que eu tinha 13 anos, era uma coisa de ou você faz graça ou você fala o que tá acontecendo, mas na verdade ninguém dava muita trela. É isso, os mais velhos sabiam e você cabia obedecer, mas também se comportar. E parece que foi isso que o Justin fez exatamente quando ele foi exposto a situações horríveis. E o pior de tudo é que essas situações ele não só foi exposto, mas foram situações extremamente públicas. Tem um compilado aqui de um vídeo que inclusive me inspirou a estar discutindo aqui esse assunto no canal, que reúne vários momentos um pouco chocantes. Aqui estava o Justin em uma premiação com James Corden, que começa a se aproximar dele para sentir o perfume. O Justin claramente está incomodado, ele não sabe como responder.
como um homem adulto começa a passar a mão nele, querer sentir o cheiro dele. E tudo isso estava acontecendo durante uma premiação. Como eu falei, um jeito de tentar aliviar esse desconforto é pelo humor. Just do it. Don't mess around. Don't tease me, Bieber. Isso também aconteceu com a Katy Perry. Na época ele tava aqui mais velho, mas ela pega, encosta, né, na bunda dele. De novo, ele fala, nossa, a gente pode fazer isso pra sempre. E assim, é uma mulher mais velha, e eu acho que para um adolescente é como se ele tivesse a aprovação que todo adolescente quer de pessoas mais velhas, mas também nem sempre assumem. David Letterman, sabe? Um entrevistador que é super respeitado e já chegou a colocar a mão no Justin pra tentar, na época, era tentar ver quais as tatuagens que ele tinha. Yesterday, my album came out. It was an important day for me. So, you know, I got Believe. Hey. A postura que ele assumiu perante o Justin é tipo, nossa, você é um amiguinho não muito legal do meu filho, então vou te tratar aqui com um desdém. Tipo, você é muito novo pra ficar fazendo tatuagem? Meu Deus, me mostra essa tatuagem. Eu acho que na época, principalmente pra uma pessoa adulta, era muito difícil enxergar os limites que um adolescente tentava impor. É como se fosse assim, uma zona livre. E eu sei que isso é muito problemático, mas de novo, a gente tá falando de um momento no passado. Não é um momento agora que a gente teve, assim, uma horizontalização da mídia, que antes era tudo muito vertical, né? Vinha da mídia de cima, da grande mídia tradicional para baixo. E o que a internet fez foi ampliar essa faixa e fazer com que pessoas do dia a dia também dessem as suas opiniões, ganhassem relevância por causa disso. E é por isso que a gente está discutindo tão abertamente assuntos que antes não eram discutidos. Já aconteceu dele estar em programas e coisas muito estranhas acontecerem. Uma das apresentadoras no programa The Talk que ele teve que falar, 5 vezes, por favor, não chega perto de mim. E eu acho que tem uma coisa também, e nisso eu e o Justin temos em comum, que é meninos, adolescentes, não tem essa proteção do mesmo jeito que uma menina tem. Não tô falando que tem que ser igual para os dois, mas é porque tem essa coisa do tipo, o homem tem que ser exposto a experiências adultas mais cedo do que meninas. Em um certo momento, a entrevistadora desse programa pergunta assim, o que você ia preferir, Justin? Você ficar pelado no palco enquanto cantava uma música ou beber um suco de minhoca batido no liquidificador? Tipo assim, é tendencioso, e a gente vê que nessa época o Justin era muito uma criança. É aquele adolescente com cara de criança ainda. Já aconteceu também de ele comparecer a programas de rádio, e aí ele tava numa conversa com a Shannon Murphy e ela chega a perguntar se a mãe dele teve aquela conversa sobre iniciação sexual. Na hora ele responde assim, meu Deus, eu não quero ter essa conversa com minha mãe e muito menos entendo por que você iria querer ter. Eu tive um pouco dessa conversa com meu pai e ela fala ai, meus pais nunca fizeram isso. E aí o Justin fala explicitamente, olha, eu não me sinto confortável com esse tipo de conversa. I feel uncomfortable right now. Aww. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Então você vê que assim, a todo momento ele tinha os limites ultrapassados. E é muito estranho falar isso hoje em dia, porque com 13, 15 anos eu nem sabia o que era limite. E é estranho que esse comportamento predatório não vinha só de mulheres, já veio de homens também. E aqui foi de um jeito muito explícito, que inclusive foi o LA Raid. E aí ele fala que quando ele encontrou o Justin, ele disse que esse menino era lindo, essa criança, né? Lindo como uma mulher é e como homens raramente são. E é como se o Justin tivesse iluminado o lugar assim que ele entrou. E esse LA Raid também fala que ele reparou
no cabelo do Justin, que era uma coisa muito específica, né? Tem toda essa teoria dos famosos da teoria do cabelo, que é como um cabelo define um artista. A franja do Justin quase cobrindo os olhos dele seria tão importante quanto as músicas. Afinal, um artista também vende uma imagem, e essa imagem é muito valiosa. Esse aqui pra mim é um dos mais chocantes, que é a Jenny McCarthy, que ela agarra o Justin, começa a dar uns beijos nele, aperta a bunda dele, e ele vira e fala: "Meu Deus, eu me sinto violentado aqui nesse momento." Feel violated right now. E aí depois ela disse o seguinte, que ela admitiu que essa era a oportunidade que ela tinha de agarrar o Justin, porque talvez ela nunca mais tenha essa oportunidade. O jeito que o Justin era abusado, violentado e exposto era não só ali entre os artistas, mas era feito de forma pública. E que a gente só percebeu, porque isso era normalizado na época, anos e anos depois. Tem um certo aspecto da fama também que é uma faca de dois gumes. Ou seja, não tem uma unanimidade em relação à opinião que se tem sobre um artista. Especialmente quando essa pessoa se torna famosa por novos meios. Lembrando que na época era o YouTube. Então tinha ali um certo desdém, sim, porque era um jeito não tradicional de ser famoso. Acho que é isso, ele era uma coisa muito nova, que cresceu muito rápido, ele estava no auge do sucesso e as pessoas precisavam de um motivo claro para justificar o porquê elas não gostavam do Justin, ou porque elas desprezavam não necessariamente só quem ele era, mas o que ele representava. É como se ele estivesse tomando o lugar de alguém. E foi por ali nessa época que saíram 2 vídeos do Justin que são vídeos racistas, com conteúdo muito pesado. E de novo eu queria retomar a conversa aqui. Não estou passando pano, mas acho que a gente tem que fazer um recorte de tempo, porque enquanto hoje, especialmente no Brasil, né, a gente está com uma consciência social muito elevada, o que é muito legal. A gente entra no ônibus e tem lugar para pessoa obesa, a gente vai no shopping e tem uma vaga para pessoas autistas, a gente fala de condições e de identidades que, sinceramente, eu jamais pensaria que seria tão aberto no Brasil. E isso só aconteceu hoje, ou seja, só teve essa melhora porque no passado algo precisava mudar. Teve uma época em que piada racista tinha nome próprio, e isso era chamado de humor negro. Eu lembro que era comum ouvir das pessoas ou elas mesmas perguntarem se você curtia humor negro, porque mesmo sabendo que era errado, era também um jeito de mostrar que você era transgressor, e diminuir o outro pelo humor era um jeito também de se colocar como superior. Então, outros tempos. Tempos esses que o Justin teve não um, mas 2 vídeos fazendo uma coisa extremamente vergonhosa, esse tipo de humor. O primeiro vídeo foi gravado lá em 2011, na época que o Justin estava gravando cenas para o documentário dele, o Never Say Never. É interessante que 3 anos depois, o jornal The Sun, lá em 1º de junho de 2014, afirmou que pessoas ao redor de Bieber sabiam desse vídeo há algum tempo e gastaram dinheiro para mantê-lo longe dos olhos do público. E aí o Justin emitiu um pedido de desculpas, o que eu acho muito maluco. Tipo, de novo, é um adolescente? É, mas eu acho que é exigir maturidade demais de um adolescente que não tinha tanta experiência de vida e que acordou famoso praticamente. Eu tô sendo bem empático nesse vídeo, tá, gente? Não tô passando pano, não, mas eu tô colocando em termos reais, porque quando eu coloquei lá no início, assim, o que são as estrelas, e são pessoas que mantêm uma certa distância, como se a gente olhasse pra cima pra enxergar elas, e às vezes esquece que elas podem estar no mesmo nível que a gente, né? Mas aí o Justin soltou um comunicado que, obviamente, foi um representante que disse o seguinte: quando criança, eu não entendi o poder de certas palavras e como elas podem machucar. Eu achava que era ok repetir palavras e piadas ofensivas, mas não percebi na época que não era engraçado e que, na verdade, minhas ações estavam continuando
na ignorância. Só que o fato disso ter vazado na época que o Justin estava no auge dele, foi como se as pessoas pudessem levantar uma bandeira de falar assim, é por isso que eu não gosto desse menino. Uma dessas pessoas foi o Seth Rogen, que foi no programa do Howard Stern e contou diversos encontros que ele teve com o Justin Bieber que deixou essa má impressão. E de novo, o Justin pode ser uma pessoa podre, pode ser uma pessoa muito legal, mas a gente não pode se contaminar pelo que a gente vê na mídia, porque na mídia é tudo muito montado. Mas o Seth disse o seguinte: eu encontrei com ele algumas vezes. Ele é um bom exemplo de pessoa que você pensa que vai odiar se conhecer. E quando isso acontece, você realmente o odeia o quanto imaginou. Não conheço ninguém que goste do Justin Bieber. E durante a adolescência eu penso assim, que a gente tá com os hormônios em efervescências. E é normal o adolescente se sentir o dono do mundo, achar que sabe mais que os outros. Agora imagina quando você é um adolescente que não só é famoso, mas ainda é milionário. Então, se por acaso desse na sua cabeça que você queria fechar uma rua em Miami pra apostar um racha com a sua Lamborghini amarela, enquanto você estava bêbado, fumando a erva e também tomando remédios com receita. Um adulto em sã consciência talvez não faria isso, assim espero, mas para um adolescente com essas características, isso poderia parecer uma ideia brilhante. Afinal, acho que o que guia o adolescente também é essa adrenalina de meu Deus, eu preciso me sentir vivo, eu preciso correr esse risco. Foi assim que a gente entende por que o Justin chegou até aqui, essa foto de quando ele foi preso. Apesar do Justin ter passado apenas 10 horas na cadeia, isso foi suficiente para levantar mais de 270 mil assinaturas de pessoas dos Estados Unidos pedindo para que ele fosse deportado do país porque ele estava representando uma influência negativa sobre os jovens estadunidenses. E o presidente na época, que era o Obama, não levou isso a sério, mas uma coisa não dá para negar, que é quando você está no centro das atenções, seu comportamento, seja ele bom ou ruim, também vai receber essa mesma atenção. E assim, a gente vê que o histórico do Justin já não era dos melhores. Em 2013, por exemplo, ele vandalizou a casa de um vizinho quando ele jogou ovos. Isso, inclusive, também virou caso de polícia. Tinha reclamação frequente dos vizinhos pelas festas barulhentas que ele dava, o comportamento inadequado. Janeiro de 2014, o Justin foi preso em Miami por ter dirigido em outra ocasião sob influência de álcool e substâncias. Teve também outros episódios de direção perigosa, como a acusação de conduzir seu veículo de forma imprudente perto de sua residência. E teve, não um, não dois, mas vários incidentes do Justin causando confusão em porta de boate. Às vezes porque as pessoas com quem ele estava, além dele mesmo, não tinham idade suficiente para entrar. E isso gerava briga e sempre tinha paparazzi por perto, então garantia ali um clique problemático que no dia seguinte ia vender muita notícia. Claro que essa prisão do Justin foi um divisor de águas, mas eu acho que ele já estava num momento que era muito difícil recuperar a sanidade. E a gente vê que isso fica muito evidente quando, aparentemente, eu não consegui apurar exatamente isso, mas o Justin foi encontrado comprando essas substâncias numa área de Los Angeles que é conhecida justamente por vender drogas e também pela ocupação de gangues. Esse vídeo foi exposto na época e eu acho que nem todo mundo tinha ideia do quão grave era o problema do Justin com o abuso de substâncias. Ele até falou sobre algum tempo depois e assim, de um jeito muito vulnerável, muito aberto, que foi no documentário dele no YouTube. E eu achei muito engraçado que é como se ele tivesse retomando a origem dele, porque foi justamente de onde ele saiu e é para justamente para onde ele volta para falar de uma coisa muito delicada, de um momento que ele estava muito sensibilizado, mas que ao mesmo tempo ele parecia estar bem. Like, bro, I was like dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. I was waking up in the morning and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt and starting my day.
you know, so it just got scary. E aí nesse trecho ele conta que ele começou a usar essas substâncias como um meio de lidar com a pressão da fama e os traumas pessoais que ele carregava. Ou seja, tudo que o Justin passou, ele passou de forma muito pública, muito exposta, e não era uma situação que poderia ser resolvida ali dentro da família dele. Era um monte de gente dando pitaco. Isso começou a afetar a carreira dele, a ponto de ter não só essas crises públicas em relação à reputação, mas também cancelamento de show, afastamento da carreira. O fato também dele ter abusado dessas substâncias levou a não só uma piora no quadro depressivo, mas também um isolamento dele. Lá em 2019... ele revelou que quase não conseguia mais continuar vivendo, justamente por causa do impacto que essas substâncias e os problemas emocionais tiveram sobre ele. E aí ele buscou ajuda profissional e espiritual para esse problema, que é justamente quando ele entra para Hillsong Church. Não vou me adentrar muito nesse assunto aqui nesse vídeo, mas se você acha que cabe aqui no canal, posso aprofundar, porque essa igreja tem uma série de questões que envolvem vários outros artistas, ao mesmo tempo que é como se fosse um lugar de salvação, é um lugar também de muito abuso psicológico. E aí a gente vê que essa volta por cima do Justin foi não só pelo comportamento, mas também pelas músicas. E aí nessa época, claro que a gente ia ter Sorry. E aí tem uma parte que ele até canta assim: nossa, é tarde demais pra eu pedir desculpas. E assim, por mais que a música fale de relacionamento, a gente não precisa somar um mais um pra entender que ele tá falando também sobre o que ele fez no passado dele, que ele tá tentando mostrar que ele mudou. Eu falei inclusive mais a fundo sobre essa trajetória artística dele nesse vídeo aqui, explicando por que o Justin Bieber estaria ficando pobre. E aí ele já mencionou também que à medida que a fama dele crescia, ele se sentia cada vez mais solitário, desconectado, tanto de seus amigos quanto família. E quando a gente escuta Lonely, a gente vê que bate diferente, né? Sabendo de todo esse contexto. Ele também fala que a adolescência dele foi praticamente roubada pela fama, o que o levou a se sentir pressionado a manter uma imagem perfeita e muito romantizada para os fãs, enquanto ele estava enfrentando ali questões que são típicas, comuns de qualquer adolescente, e que geralmente essas pessoas vivem essas experiências de um jeito mais isolado e não expostas para o mundo. Então a gente entende que esse período que ele teve ali de autodestruição não piorou só a saúde mental dele, mas também é como se ele estivesse afastando as pessoas que queriam ajudar ele nesse momento. Claro que a gente precisa pelo menos citar, né, o relacionamento dele com a Selena, porque foi um dos relacionamentos mais comentados e turbulentos que a gente já viu na mídia. Acho que foi um relacionamento também muito público, que lidava com a expectativa de duas bases de fãs muito obsessivas, né? Acho que eu posso usar essa palavra. E a soma de exposição da mídia, pressão dos fãs e imaturidade dos dois fez com que esse relacionamento tenha sido caótico, mas também acho que foi caótico de um jeito que eles não podiam só resolver entre si. Tinha sempre uma interferência externa para mostrar possíveis soluções, ou até mesmo criar narrativas que não estavam acontecendo na realidade, mas que podiam sim afetar a realidade deles. Isso aconteceu ali por volta de 2011 a 2018, lembrando que perpassa ali pelo tempo que o Justin conheceu a Hailey, etc. Eles terminaram várias vezes e reataram mais inúmeras vezes. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também. A mídia tentava sensacionalizar tudo o que era possível entre eles, até o que não existia, seja quando eles estavam brigando ou seja quando eles estavam se reconciliando. Eu queria fazer outro esclarecimento aqui sobre esse vídeo e sobre um vídeo que eu postei recentemente, é que o fato de eu estar falando do Justin aqui de um ponto de vista muito mais empático, entender e colocar um contexto dos abusos que ele sofreu na indústria,
Ao mesmo tempo que no outro vídeo eu falei sobre o noivado pigzão da Selena com o noivo dela problemático, acho que meu trabalho aqui na internet já alcançou um nível complexo o suficiente pra gente ter uma discussão madura sobre esses assuntos e conseguir separar uma coisa da outra. Gente, vamos superar, né? Não tem mais Justin e Selena, isso já ficou no passado. Não acho que eles voltando algum dia traria coisas boas para ambos os lados. Eles se fazem mal. E aí quando a gente junta todo esse contexto de uma saúde mental abalada diversas vezes e com diferentes áreas da vida, seja pela exposição da mídia em relação à sexualidade dele, seja pela exposição do relacionamento, seja na exposição pelos problemas que ele teve com o abuso de substâncias, seja com a exposição pela transição de adolescência para adulto. Acho que tudo isso teve um impacto, recebeu uma nova lente para a gente analisar quando a investigação contra o Diddy teve essa força nos últimos tempos. O P. Diddy, ele se aproximou do Justin nos primeiros anos que ele começou a fazer sucesso, acho que por volta ali de 2009, até porque o Scooter Braun já tinha ali muitas conexões nesse meio, e o Diddy como produtor, como artista, e que apadrinhou o Usher, que apadrinhou o Justin Bieber, ele sabe reconhecer um talento. Então é claro que ele ia querer se aproximar do Justin, não só para fortalecer as relações dele no meio da música, do Diddy no caso, mas também para tentar se aproveitar de alguma forma e ter ganhos financeiros. Mas a gente sabe também que o jeito pelo qual o P. Diddy se aproximou do Justin foi por meio de muitos convites para festas e outros eventos também. E de novo, eu gosto de tratar as coisas aqui no canal com muita responsabilidade. Não vou ficar sensacionalizando, não vou ficar trazendo teorias da conspiração e especulação pesada, principalmente no que diz respeito a esse caso do Diddy. Eu acho que eu sempre tenho que repetir isso aqui, porque é uma coisa muito delicada. E eu acho que é isso, o Justin foi muito afetado por tudo isso que aconteceu na vida dele, e com certeza a investigação sobre o Diddy teve um impacto na saúde mental dele principalmente. E não adianta a gente ficar colocando pressão ou esperando que o Justin vá se pronunciar sobre isso, porque isso é um tipo de exposição que eu acho que a gente não entende, mas é um nível de exposição que, por mais que talvez ele esteja fazendo justiça para outras pessoas, que caso tenha acontecido alguma coisa, ele viesse a falar sobre, é uma coisa que marca pro resto da vida. E eu não sei se todo mundo está disposto a carregar esse tipo de peso. Eu acho que é muito mais interessante a gente colocar atenção no agressor do que numa vítima. Não tô afirmando de novo que o Justin tenha sido uma vítima. Por mais que tenha coisas aí, né, na internet, eu acho que tudo é muito delicado pra gente ficar analisando como se fosse numa conversa de bar. E assim, já teve várias entrevistas do Justin falando que o Diddy, no caso, incentivou ele bastante a sonhar grande, a como aproveitar a fama dele, que inspirou o Justin. Mas a gente sabe que o Diddy não é esse santo. Pelo Justin ter passado por muitos problemas, eu acho que é super normal as pessoas especularem sobre qual é o papel do P. Diddy nisso. Mas uma coisa é especular, outra coisa é tornar a especulação uma certeza. E aí tem um vídeo no YouTube que inclusive foi resgatado nesses últimos tempos, que é quando o P. Diddy tenta ser o responsável legal do Justin Bieber por 48 horas. Lembrando que ele queria muito isso porque ele fez isso com o Usher. E o próprio Usher disse que se fosse um filho dele, no qual o P. Diddy quisesse a guarda legal, hoje em dia ele não toparia. Porque o Usher disse que viu coisas na época que não eram apropriadas por um menino da idade dele. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Mas nesse vídeo, o
mote é como se o P. Diddy estivesse tentando realizar os sonhos de todo garoto de 15 anos. E assim, não se sabe nessas 48 horas qual foi o roteiro de passeios e visitas e etc. Até porque as festas do P. Diddy aconteceram em outros contextos. E não acho que necessariamente nessa ocasião das 48 horas ele levou o Justin para isso. Mas é claro que não posso deixar completamente as especulações de lado, porque ganhou muita força qual seria o significado por trás do clipe de Yummy. E assim, muita gente diz que seria uma denúncia ao abuso de crianças e foi justamente lançado em 2020. Nos bastidores, o Justin apresenta algumas crises de ansiedade e eu acho que a gente tem que pensar assim de um jeito mais amplo, não se deixar limitar só pelo que a gente está vendo acontecer em relação ao P. Diddy, mas também era um retorno do Justin para a música, uma reconstrução da imagem dele. Acho que é não só por isso, mas tinha muito mais coisa envolvida. Não estou querendo diminuir o possível impacto que o P. Diddy tenha nisso, muito menos o intuito do Justin, caso seja isso mesmo, de fazer essa denúncia de uma forma artística. E por mais que ele não tenha dado uma declaração pública, a US Weekly disse, por fontes próximas ao Justin, que ele estaria completamente enojado por essas acusações feitas ao P. Diddy. E ele teria afirmado que ele não quer nenhum tipo de envolvimento com essa situação. E eu acho que ele tá no direito dele. E por falar em não querer nenhum envolvimento, não tem como a gente deixar de falar sobre o Justin não querer também nenhum envolvimento mais com a música. Tem a venda do catálogo dele, que aconteceu lá em 2023. E ele vendeu todos os trabalhos dele por 250 milhões de dólares. E esse acordo inclui tudo que ele lançou até 31 de dezembro de 2022. O mais estranho é que esse tipo de venda só acontece quando alguns cantores e artistas estão próximos de se aposentar. E o Justin é muito novo para isso. E aí, curiosamente, em outubro de 2024, saiu uma notícia de que o Justin estaria cogitando mover um processo contra os empresários dele por terem administrado mal os recursos financeiros dele. Ou seja, ele sente que ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro se as pessoas tivessem cuidado disso com uma atenção maior. Acho que nas entrelinhas é como se o Justin estivesse dizendo que ele teve um prejuízo. E assim, um prejuízo significativo a ponto dele querer mover um processo contra essas pessoas que trabalharam com ele no passado. A gente não tem o nome dessas pessoas, mas a gente sabe que o Scooter Braun foi um empresário dele. O pai dele já participou muito ativamente assim dessa parte de empresário da vida do Justin. Ninguém sabe exatamente o que de ruim o P. Diddy poderia ter feito pro Justin, mas é claro, muito perturbador pensar que depois de todo o início dessa investigação, as atrocidades que poderiam ter sido feitas contra o Justin. O P. Diddy tendo feito ou não coisas contra o Justin, o que esse menino passou na indústria, tipo assim, ele entrou nesse mundo da fama muito jovem. A exposição da mídia e também a pressão pública trouxe vários efeitos negativos para a saúde mental dele que, assim, ele tá lidando até hoje. E apesar de toda essa trajetória triste, cheia de altos e baixos, eu acho que hoje em dia, sinceramente, o Justin tá melhorando. Por mais que ele não esteja 100% de volta à música, né, do jeito que muitos fãs querem, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, ainda mais porque depois do nascimento do filho, acho que deu uma ressignificada ali na vida dele. E do mesmo jeito que ele queria proteger a Billie Eilish, como ele já disse uma vez, eu acho que ele tá ainda mais focado e ganhou um gás para proteger o filho de tudo que é ruim no mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi um vídeo bem mais denso. Eu tenho gostado muito de fazer algumas reflexões mais profundas e acho que o YouTube é o espaço ideal para isso. E no mais, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném.